Eu não gostava da caldeira. Não podia olhar para a caldeira, cara. Todo mundo cria um monstro, né? A caldeira, né? Porque é uma panela de pressão gigante, ela vai matar alguém. 2018, aí eu já sabia o que eu queria fazer, que é o acendedor ecoeficiente. Foi onde tu definiu o produto. O que o Moacir desenvolveu foi um acendedor para acender caldeiras a biomassa. Ele vem com uma estopa cheia de óleo diesel, coloca fogo, entra em espaço confinado. Isso, quando começa a falar com técnico de segurança, mas essa é muito a realidade. É muito fácil você ir lá startar uma caldeira e ajustar a combustão quando o combustível é apropriado para aquilo, naquele momento, mas tu vira as costas, muda o combustível, muda o consumo, muda as condições, muda as pessoas, tudo muda. Medir o combustível, tem cliente que queima combustível. Quanto você queimou por hora, por dia? Você tem um gráfico do dia, como você queima o combustível? Não. Tá aí, mas qual foi a qualidade desse combustível? Também não. Então, quer dizer, eles não controlam coisas básicas. Aí como que ele vai querer ter eficiência, né? Tu vê também o congresso, que a gente sai do âmbito virtual, que nós estamos aqui, para ir longe, mas a gente traz todo mundo para Rio do Sul, o Brasil inteiro vem para Rio do Sul. O que tu vê isso? O operador, como eu falei para você, eu vejo ele como uma autoridade na caldeira. Olá, meu nome é Ricardo, nós somos a NH-Eng, uma empresa de consultoria e inspeção em caldeira. Se você tem interesse em comprar uma caldeira nova ou usada e precisa de algum projeto térmico na sua indústria e também regularizar a sua caldeira NR13, nós estamos aqui para te ajudar. Oi, eu sou a Júlia. Hoje nós vamos falar sobre um acessório que pode ser instalado na caldeira e trazer mais segurança, vida útil, eficiência, redução de consumo e ainda menos poluição para o meio ambiente. Se você se interessa por esse assunto, clica aqui embaixo, se inscreva, curta e compartilha o nosso canal. Antes de começar o episódio, nós gostaríamos de apresentar o nosso patrocinador de hoje. Então vai estar aparecendo aqui na tela o QR Code, escaneie ele para fazer contato com a EndVT. A EndVT é a nossa fornecedora aqui de equipamentos para inspeção. A EndVT é conhecida como representante exclusiva da Mitec. Ela oferece então equipamentos e acessórios para inspeções, especialmente vamos falar aqui hoje de caldeiras, e que além da calibração, manutenção, locação e treinamentos desses aparelhos, a EndVT também prestando esses equipamentos para a gente. Então, faça contato com eles pelo QR Code aqui na tela, tá bom? Um agradecimento especial ao Vladimir, que nos apoiou nesse projeto. Hoje nós estamos na presença do senhor Moacir Novak, querido amigo aqui da NH. Eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Tu nos honra com a troca de informações aqui hoje. E para nós é muito legal ter um amigo próximo que está aqui com a gente hoje. Para começar, então, conta para nós quem é o nosso amigo Novak. Olá, meu nome é Moacir Novak. Sou casado com Veridiana Sadowski Novak. Para quem não conhece o Moacir, conhecê-lo um pouco melhor, o Moacir nasceu em Rio do Sul? Sim, eu nasci em Rio do Sul, aqui no bairro Bela Aliança, né, mais precisamente, né? E eu cresci nessa região, né, aqui na Bela Aliança. Saí algumas vezes para trabalhar em outras cidades, mas na maioria sempre morei aqui, né? Então, meus pais também são daqui, meu avô também, então a gente é uma família enraizada aqui nessa região. Uma curiosidade, o primeiro nome de Rio do Sul foi Bela Aliança. Sim, a cidade começou a colonização em Bela Aliança. É isso aí. Teve o primeiro comércio, o primeiro abatedouro de bovinos, né? E você cresceu, estudou até o ensino médio aqui em Rio do Sul também? Você já sabia o que queria ser nessa infância? Assim, lá na Bela Aliança a gente tinha a escola básica Villering, então quando eu era criança, claro, estudei ali na escola mais próxima de casa. Estudava meio período, outro meio período ajudava com as tarefas, vamos dizer assim, da propriedade rural, porque a gente morava num lugar assim bastante isolado, né? O bairro é pequeno, né? Hoje ainda é pequeno, né? Mas na época era muito menor, então não tinha outra coisa que fazer que ajudar em casa. E era comum assim, todas as crianças da época lá não tinha meio período livre quando estudava meio período, tinha que ajudar nas atividades. Então, logo cedo, com 10 anos de idade, ajudava nas atividades em casa. Até aos 14 anos, aí eu saí do Villering, né? E continuei na sexta série para frente, né? No Paulo Zimmermann, que é um colégio no centro aí de Rio do Sul. Porque daí eu conseguia estudar à noite e tinha o dia todo livre para fazer outras coisas. E essas outras coisas foi iniciar no Senai, né? O curso de eletricista geral, que era na época lá o dia todo. Então o dia todo ficava no Senai e à noite ia fazer o colégio ali no Paulo Zimmermann. Mas não trocava sua tomada?
Aí que trocar tomada fazia parte, instalar a tomada, inclusive durante o curso estava se construindo o hospital regional, né? E o hospital regional foi construído assim de uma forma que a comunidade ajudou muito, né? Na construção do hospital. E inclusive então a gente lá do Senai, a gente fez uma forma de um estágio instalando... Puxar cabo. Puxar cabo, instalar tomada, as coisas assim, luminária, né? No hospital regional. Olha só. Então foi essa fase aí da instalação do hospital regional. Todo mundo vem de baixo, né? Você foi fazer esse curso no Senai porque gostava, porque infelizmente naquele tempo não tinha tantas outras opções? Qual que foi o objetivo? Foi mais ou menos pela necessidade, porque veja bem, a minha família nunca teve muitos recursos financeiros, então a gente tinha que se virar. E o meu pai, ele sempre teve mais que 2 empregos, né? Então ele trabalhava na empresa e às vezes daí ele fazia uns bicos e um desses bicos, né, a maioria eu tinha que ajudar junto, né? Ele pegava a obra aí de fazer um muro, né? Fazer um reboco, fazer alguma coisa assim, serviços em geral. E num desses serviços em geral que ele veio fazer no centro de Rio do Sul, aí veio rebocar um prédio num 3º andar. E daí sobrou para mim, né, com 13 anos, fazer a massa, levar tijolo lá para o 3º andar, lá onde é que ele estava trabalhando. E daí era o dia inteiro, porque daí eu já tinha começado a estudar à noite para ajudar ele. E como esse prédio... Com 13 anos? 13 anos. E daí esse prédio já tinha o andar que era de baixo, que já estava mais finalizado. Ali eu vi um cara ali todo de boa ali, né, com um monte de ferramenta na cintura, puxando uns cabos, instalando as tomadinhas. Eu olhei pro meu pai e falei, sabe de uma coisa? Acho que é isso aí que eu quero ser, ó. Esse negócio de carregar tijolo e massa não tá legal, não. Isso aí eu vou querer. Isso aí eu vou querer ser. Aí um amigo meu falou para mim, ó, ano que vem eu vou fazer o curso no Senai. Tá, tu vai fazer curso de quê? Não, eu vou fazer curso de torneiro mecânico. Mas eu não tinha noção do que era torneiro mecânico. Né? Não tinha noção, realmente. 13 anos de idade, né? Não tinha vivência de empresa, de indústria, né? Aí eu, mas tem outros cursos para fazer? Tem isso, tá? Via a grade de curso, tem eletricista. Eletricista é aquele negócio de puxar fio ali, eu vou querer esse negócio. Na sombra, né? Na sombra, tranquilão. Eu quero um negócio na sombra. E isso, daí eu disse, não, vou fazer de eletricista. Daí é onde que eu embarquei nessa, né? Vamos lá pro Senai, a gente foi e teve a prova de seleção e tudo, eu consegui passar. E assim foi, daí foi o ano todo, né? 1.800 horas, né? Eletricista geral, né? Na época era um curso assim, bastante completo, vamos dizer assim, porque tinha bobinagem, tinha várias coisas assim, né? Foi bem proveitoso. Então, nesse aí que tu decidiu, que tu já sabia, já queria que ramo ia seguir. Tu queria ser eletricista na época. Quando tu entrou no Senai, queria ser eletricista. Isso, queria ser eletricista, achava aquilo ali o máximo, né? Até terminar o curso eu segui na minha ideia firme, tanto é que no outro ano, finalizei o curso, o outro ano eu já trabalhei de aprendiz de eletricista, né? De eletricista não podia, porque não tinha 18 anos, né? Porque eletricista é uma função de risco, então precisa ser de maior de idade, né? Desde a época lá já também, né? Então, mas assim, como aprendiz de eletricista, trabalhei em várias empresas durante o outro ano, e daí depois dentro da indústria, eu vi a área da mecânica, dentro da indústria. O que é um torno mecânico? Eu fui entender o que é um torno mecânico. Lá no Senai já entendi, né? Porque lá via, né? O que era um torno mecânico e tal. Mas daí aí eu vi que é interessante a mecânica. Aí eu voltei para o Senai no outro ano, no ano de 94, que em 92 eu fiz o curso de eletricista geral. Em 94, daí eu voltei para o Senai fazer o curso de mecânica geral. Aí eu fiquei mais um ano de novo, o ano inteiro, batendo lá no Senai e estudando à noite no colégio, né? Fazendo técnico e contábil. Quantos anos tu tinha nessa época? Tinha 17 anos. Então tu fez elétrica geral, mecânica geral e fazia técnico contábil à noite. E técnico contábil à noite. Pô, nós temos aqui um polivalente, né? Fora os outros cursos que nós vamos falar mais pra frente, né? Tá. E então você foi lá no Senai, na área mecânica, e daí começou... Você acha que você se encontrou daí nessa época? Na verdade, assim, eu vi que a mecânica e a elétrica se complementam, sabe? E isso ficou bem claro para mim. Tanto é que depois que eu terminei a mecânica geral, eu já encontrei emprego, vamos dizer assim, né? Eu podia escolher emprego. Tem conhecimento em elétrica, conhecimento em mecânica, as portas se abrem, né? E isso também aconteceu naquela época lá. Aí eu fui chamado para trabalhar numa empresa que desenvolvia máquinas e eu fui lá trabalhar nessa empresa que desenvolvia máquinas. Aí a Dell Máquinas e Implementos Agrícolas. Máquinas voltadas para a agricultura. Desenvolvimento de máquinas voltadas para a agricultura. Aí, só que desenvolvia máquinas essa empresa.
Aí trabalhei lá durante 1 ano e pouco, aí eu voltei para Rio do Sul, porque é uma cidade vizinha aí. Que cidade que era? Dona Ema. Tu ia de Rio do Sul pra Dona Ema ou tu foi morar lá? Não, eu ficava lá, voltava 1 ou 2 vezes por mês, assim, né? Sim. Aí, porque daí era meio longe, não convinha voltar todo dia ou até toda semana, né? E daí eu trabalhei lá um pouco mais de 1 ano. Daí eu voltei para Rio do Sul. Aí em Rio do Sul daí eu iniciei a atividade na Ergen, na manutenção. Mas tu ajudou a montar as máquinas de papel? Pré-montagem só. Ah, entendi. Não era Ergen disco, era Ergen máquina de papel. Na verdade, na época lá era tudo junto. Ah, não sim. tinha essa distinção Ergen disco e Ergen máquinas, era junto. Então, lá também no setor de manutenção que eu trabalhava, também estava bastante envolvido com desenvolvimento. Gabaritos para solda, desenvolvi lá. E para fabricar os setores, né, que vai dentro do disco e tal. Mas nesse momento da tua vida foi mais uma área mecânica. Lá a gente fazia de tudo. Ah, era pau. Por exemplo, dava um problema num torno CNC. Pode ser elétrico, pode ser mecânico. Sim. Né? E daí pode ser também configuração, pode ser alguma coisa de software. Mas assim, elétrica e mecânica a gente tinha que fazer os dois, né? Não tinha uma manutenção elétrica e manutenção mecânica. Sim. Tinha manutenção. Que tinha Geral. que se virar, Daí você trabalhou na Ergen por quanto tempo? Ou dali foi para onde? Daí, da Ergen eu também trabalhei 1 ano e pouco. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar na manutenção na Tropical Móveis, que era uma empresa que estava em crescimento, que estava catando funcionário tudo quanto é lugar, e eles precisavam de alguém de manutenção também. Então, como eu já tinha um bom conhecimento em elétrica e mecânica, me virava, né, legal assim, eu assumia essa bronca aí da manutenção da Tropical Móveis, que é produção em série, né? Então, ali era tudo linha de produção e a manutenção tinha que estar lá muito esperto, porque tinha que fazer a manutenção preventiva. Uma vez que as máquinas iniciaram, aí tinha que estar lá 24 horas por dia. Então, tinha que ter manutenção 24 horas por dia e tal. Era uma pegada um pouco diferente do que na Ergen, que eram máquinas, né? Daqui a pouco quebrou um torno, não faz mal. Tira essa peça desse torno, passa para aquele outro torno lá, continua a usinar lá, né? E depois a gente vê isso aí. E lá na indústria da moveleira não é assim, né? É diferente. Aí é onde que eu comecei a me inteirar mais no assunto de manutenção preventiva, manutenção preditiva, assim, né? Tu prever quando que tu precisa substituir algum componente, elemento. E foi justamente nessa época que eu tive a primeira vez que eu tive contato com caldeira daí. Porque a caldeira fazia parte do... Quero fazer um adendo aqui. Nós podemos olhar a inspeção como manutenção preditiva. Fica a dica aí pra galera. Sim, claro que é. Bom, daí lá na Tropical tu teve contato com caldeira. Lá, em 97, eu tive contato a primeira vez com caldeira, que a caldeira também era um processo que a gente tinha lá de secagem de madeira e colagem de lâmina, não sei o que, e precisava do vapor. Então a caldeira entrou lá nas regrinhas da manutenção preventiva e preditiva que eu tinha que fazer. Aí eu não gostava da caldeira. Não podia olhar para a caldeira, cara. Ela te dava muito trabalho? Não, na verdade não. Na verdade não dava muito trabalho. Mas eu rezava para ela não dar trabalho, né? Porque... os trabalhos não são quando dão, né? Não... Porque na verdade não tinha conhecimento nenhum de caldeira. Essa é uma verdade. Eu não tinha conhecimento nenhum. Não é um assunto muito abordado em curso profissionalizante, né? Então, assim, evitava de qualquer coisa na caldeira, né? Teria que ser mais especialista para mexer em caldeira. Sim. Então, não gostava de pensar que teria que desmontar alguma coisa na caldeira ou fazer alguma manutenção. E até que aconteceu. Aconteceu um dia e tal, daí tive que me inteirar sobre o assunto, buscar informação. E aí acabei conhecendo como funciona a caldeira. Porque antes eu não sabia, então eu tive que estudar, né, a caldeira, né? Pegar o prontuário dela. Eu acho que ela deu um problema na tua mão e tu falou, não tem jeito, vou ter que encarar. Justamente. Bem isso aí mesmo. Chega na última hora, a gente tem que fazer, né? E aí, beleza. Daí comecei a estudar, eu vi como funcionam os controles e tal. Se bem que era uma caldeira bem simples, né? Mas de qualquer forma tem suas particularidades. E daí eu comecei a gostar um pouco mais de caldeira, assim, depois que eu entendi, né? Mas não é tudo tão simples, né? Tão fácil. Então tu estava ali na Tropical, tu se deparou com a situação e daí tu começou a gostar da menina. Não gostar, mas entender um pouco melhor, né? Como que uma caldeira funciona. Mais familiarizado, com menos receio, perigo, medo, porque todo mundo cria um monstro, né? A caldeira, né? Porque é uma panela de pressão gigante, ela vai matar alguém. Vai explodir. Vai, mas a gente só não sabe quando, né? Então, esperar esse tempo chegar, né? E assim foi. Eu vou dizer que ela não vai, Moacir, ela não vai. Tá, daí... Aí, em 98...
seguindo trabalhando ali na Tropical, né? Depois eu comecei um curso técnico em eletromecânica, daí, no Senai também. Mas Senai foi a tua escola, né? Senai foi de manhã, de tarde, de noite. Bem isso mesmo, de manhã, de tarde, de noite. Desse jeito, Senai. Daí tu começou um curso de eletrônica. Eletromecânica. Eletromecânica. Uhum. Mas tu não tinha elétrica e mecânica? Tinha, mas era profissionalizante. Eu precisava algo mais técnico, que me buscasse mais aprofundamento dos assuntos e tal, assim, Mas sabe? esse era um curso um tecnólogo, daí era um curso superior? Não, era técnico, né? Também técnico. Técnico, Entendi. Não, porque os outros 2 cursos eram profissionalizantes, né? Tanto de elétrica como mecânica. Mas os 3 cursos foi de 1.800 horas cada um, né? Curso bem puxado, assim. Tá, daí tu entrou e aí? E daí, depois disso, a Tropical Móveis começou a entrar em decadência, né? Por causa da visão do dono, né? Vamos dizer assim, né? Ele começou a reduzir aí produção, começou a reduzir negócio, e aí eu vi que não valia mais a pena. Aí eu coloquei meu nome disponível no mercado de trabalho e fui trabalhar na Ingecas, fabricante de caldeira. Pô, tu tinha medo e tu foi trabalhar no fabricante. Daí eu fui trabalhar no fabricante, porque daí eu comecei a conhecer como é que é o processo. Desde lá, assim, que eu me interessei sobre o assunto. Essa primeira caldeira era que marca? Qual era o fabricante? Era da Bremer. Ah, era uma Bremer, tá. Só que era uma Bremer que, na verdade, só o gerador era Bremer ainda, né? E o restante, fornalha, os acessórios, eram todos já feitos pela Ingecas. A gente conhece bastante aqui os Frankenstein, né? É isso, é Frankenstein, né? Isso. Porque lá era um Frankenstein, só que até que funcionava bem aquele Frankenstein. Nós temos alguns Frankenstein que vão muito bem, são seguros. Até hoje. Até hoje. Mas tu olha, tu dá uma desconfiança. Mas daí quando você foi trabalhar na Ingecas, então você foi para trabalhar em algum setor próximo da caldeira ou não? Quando eu entrei na Ingecas, a proposta era trabalhar na manutenção da fábrica da Ingecas, a proposta inicial. Só que eu cheguei lá, assim, a realidade era um pouco diferente e acabei que fazendo outras atividades desde montagem de painel, elétrica para caldeiras, né? Quando vendiam a caldeira, 2 caldeiras, né, naquela época lá, mobilizava todo mundo, não, tem que entregar, larga tudo que está fazendo, vai todo mundo lá. Então, desse tipo assim. Então, ali eu acabei me familiarizando como funciona uma caldeira, como é que é, todos os controles. E daí já também comecei a me inteirar a respeito de automação de caldeira, já naquela época, né? 2001 ali, né? E até daí participei de alguns startups, né? Ajudei a fazer startup. E nesse sentido assim já, né? Daí eu já caí meio nesse mundo da caldeira ali em 2001, né? Comecei a conhecer como é que é a caldeira e onde que realmente estão os perigos e o que a gente pode fazer para se prevenir, né, dos perigos, né? E desde aquela época daí não saísse mais? Assim, teve época que eu não estive totalmente com caldeira, mas sempre relacionado também, né? E daí depois que eu saí da Ingecas, aí trabalhei um tempo sozinho, montando painel e fazendo instalações elétricas, também de caldeiras, não só de caldeiras, mas caldeiras, sistema de alimentação, galpão. Que ano? Isso de 2002 a 2006, mais ou menos, assim. Isso foi um caminho já empreendedor nessa época. Sim. Não, mas até ali eu já tinha aberto e fechado algumas empresas já. Já tinha se aventurado. Já me aventurei um monte de vezes, né? Ufa. Tá, e daí 2006? Daí, aí 2006, aí eu já não queria mais viajar, né? Já queria, porque já estava começando a fazer trabalhos de viagem. Em 2006 eu digo, vou fazer uns trabalhos mais próximos aí. Comecei a pegar tudo quanto é coisa de elétrica para fazer em Rio do Sul aqui, né? Mas a concorrência é muito grande aqui, porque o Senai forma todo ano um monte de eletricista que faz instalação de galpão, de tomada, não sei o quê. Então, no fim, a concorrência é grande. Então, eu vi uma certa dificuldade com isso também. Aí abriu a oportunidade de entrar na Bremer. Eu digo, vou aprender um pouco mais de caldeira. Aí eu entrei na Bremer em 2008. Para trabalhar em qual setor? Lá, startup e assistência. Você já entrou nessa fase já? Aí para quem não queria viajar? Para quem não queria viajar, tinha que voltar a viajar para se quisesse aprender alguma coisa, né? De lá tu ficou até quando? Aí eu fiquei até 2016. Como CLT? 2016 como CLT. Como CLT, Legal. Daí todo o teu caminho foi tech de startup? Startup e assistência. Entendi. O teu negócio era, pegava ou ia na manutenção ou ia lá ligar a menina? Quando eu iniciei mesmo, era caldeira, sempre nas caldeiras novas, né? E isso foi, acho que uns 4 anos só em caldeiras novas. Aí depois, devido a algumas fases ali de poucas caldeiras novas, que teve também, né? Sabe, umas fases de pouca venda.
Aí acabei entrando nas reformas também, nos levantamentos dos Frankenstein, porque tinha muito Frankenstein ali mas assim, geralmente só startup, sabe? Entendi. Então o seu Roche Bremer foi um tutor para ti? Foi. Tenho que agradecer muito a ele, porque, claro, eu já conheci Caldeira antes de entrar na Bremer, mas aprimorei muito o meu conhecimento dentro da Bremer. Quando você está em 2016, aí tu foi para que caminho? 2016 eu já sabia que eu precisava trilhar um caminho diferente, inventar alguma coisa, precisava fazer alguma coisa diferente para também não viajar tanto, né? E sempre a briga, né, contra a viagem, né? E tipo assim, inventar alguma coisa no planeta, né? Não só consumir, né? Então eu comecei dentro de várias possibilidades de trazer um produto para esse mercado de caldeira, né? Eu fui listando, né, várias possibilidades, né? E isso lá em 2015 eu já comecei listando. Aí, 2016 continuei estudando em cima disso daí, para ver qual que, né, até... Aí eu continuei trabalhando, né, saí da Bremer, mas eu continuei trabalhando como startup, como assistência, né, de caldeira, né, através de outra empresa, né. Quando chegou 2018, aí eu já sabia o que eu queria fazer, 2018. Que é? Que é o acendedor ecoeficiente. Foi onde tu definiu o produto, né? Isso, que eu defini o produto acendedor, né? Dentro de diversas possibilidades de produto que eu conseguiria colocar no mercado, eu disse, não, o acendedor eu consigo começar ele, desenvolver e colocar no mercado. E foi aí que nasceu o nome Ecoeficiente? Não, o nome Ecoeficiente veio a nascer mais tarde, em 2020. Eu só queria deixar um recado para a galera. Então, o detalhe é o seguinte, segundo a mensagem que o Moacir está falando, que quem trabalha com caldeira esteja preparado para viajar. Isso Se aí. você não quer viajar, não trabalhe com caldeira. Porque as caldeiras, muitas das vezes, elas não estão perto, estão longe. E uma outra mensagem que eu queria trazer também é que o Moacir aqui é um exemplo de quantos outros também trabalharam dentro de caldeiras, né, próximos a caldeiras, e conseguiram desenvolver produtos por essa base que tiveram trabalhando junto com a caldeira. Né, que você disse que desde 2015 começou a pensar que produto que eu posso desenvolver já relacionado à caldeira, que poderia trazer algum benefício para o planeta, né, como você falou. Então, quantos outros também trabalharam dentro de fabricantes ou ligados à caldeira que pensaram, não, eu tenho que contribuir para o planeta também criando algo bom para a caldeira, mas que tiveram essa base, digamos assim, né? Digo, se você não tivesse trabalhado com isso, você nunca pensaria em desenvolver algo que, como a gente vai falar daqui a pouco, auxilia na segurança, na redução de consumo, no próprio meio ambiente, todas essas vantagens, né? Mas então você primeiro definiu então o produto, que é o acendedor, e depois você cria a sua empresa, então? Isso, depois que eu elegi, vamos dizer assim, né, o acendedor vai ser o produto que a gente vai colocar no mercado, vai ser o primeiro produto que vamos colocar no mercado. Aí a gente criou a empresa para produzir e né, fornecer, vender esse acendedor, né? Precisa ter uma empresa, precisa ter um CNPJ atrás disso, né? Mas assim, no início não era esse acendedor que a gente tem agora, né? A ideia foi uma coisa bem mais simples, foi uma coisa bem mais fácil de produzir, mais portátil, só que cada modelo que a gente desenvolvia tinha uma dificuldade que daqui a pouco o cliente não gostava. Não gostava e não aceitava de jeito nenhum. Então a gente tinha que mudar. E fomos mudando, fomos alterando até que a gente chegou nesse modelo, que é esse modelo que está vendendo bem agora, né? Eu só quero dar um start no que eu vou te perguntar. Quando a gente fala de acendedor, porque a galera pode estar um pouco acendedor, mas eu acendo a minha caldeira clicando num botão, uma caldeira a gás. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, pra galera entender quem tá longe, quando a gente vai startar uma caldeira a gás, óleo, eu clico nos botões, basicamente falando, ligo bomba, abro válvula e eu ligo os ignitores e eu vou fazer fogo. O que o Moacir desenvolveu foi um acendedor para acender caldeiras a biomassa. E aí o desafio é diferente, porque vocês imaginam o cara fazendo um monte, o operador de caldeira fazendo um monte, como tem muitos que vão aqui nos assistir, e depois eu quero citar alguns nomes de alguns amigos que se beneficiaram de um projeto nosso que estão agora apertando no botão também numa caldeira biomassa, e ele vem com uma estopa cheia de óleo diesel, coloca fogo, entra em espaço confinado, isso, quando começa a falar com técnico de segurança, isso aí vai dar pano pra manga, mas essa é muito a realidade. Daí o nome da empresa chegou por que caminho? Assim, Ecoeficiente veio justamente da ideia, né, de fazer algo ecológico, né, e que não falhe, que seja eficiente, né,
funcione de primeira. Essa é a ideia, né? E o primeiro acendedor que a gente fez, ele era todo de material reciclado, né? A gente reciclava o tecido, o óleo, gordura, né? Gordura de frituras e coisa assim, para fazer o acendedor. E ele era portátil, né? Esse foi o primeiro que a gente lançou. Eu me lembro dele. Tu botava lá dentro, isso, dava uma ignição aqui fora. Dava ignição aqui fora e tal. Mas como ele era tão portátil, chegou alguns questionamentos para a gente que a gente não poderia resolver, né? Que se é algo tão portátil, se torna perigoso dentro da indústria, né? Uma pessoa mal intencionada pode fazer o que quiser, pode botar fogo na fábrica, pode botar fogo, né, lá no terreno do vizinho e assim vai. E isso não caiu bem. Tu vê, algo que eu imaginava que poderia ser muito bom por ser portátil, porque daí ele compra um kit, ele pode acender 1, 2, 3, 4, 5 caldeiras sem problema nenhum. Isso pode ser um problema dentro da fábrica. E isso, como empreendedor, eu não enxerguei isso no início. Para mim, quanto mais portátil seria, melhor. E, na verdade, não foi o que o mercado falou para a gente. Então, a gente teve que pivotar. E aí, pivotamos para um modelo totalmente instalado, né, realmente na caldeira, né? E essa tecnologia foi patenteada? Justo. Aí, a gente tem várias patentes, a gente tem, né? Desde aqueles modelos que a gente iniciou comercialização e não prosseguiu com comercialização, e também esse último modelo, que é o ecoeficiente, acendedor ecoeficiente, esse a gente também patenteou. Na verdade, a gente fez o pedido de patente, né? A gente sabe que a patente é algo que demora bastante, né, para sair a carta patente, mas o pedido está lá protocolado, o INPE deu o aceite dos documentos, então está a caminho, né? Onde é que tu viu essa necessidade de mercado? Onde é que tu viu, onde que deu... Olha, tem muita história para contar, Não, Ricardo. mas tu fala o cara cereja, O cara cereja, tem 2 caras cereja, assim, eu tenho que falar dos 2, tá? Eu tenho que falar de um que foi acender a caldeira, cara, e ele pegou um balde de óleo diesel e foi mergulhando a madeirinha dentro do óleo diesel e jogando para dentro da fornalha. E no final, assim... ele embebia o cavaco assim? O cavaco não... Madeira. Lasquinhas de madeira, né? Lascas de madeira, casca de eucalipto. Tá, mas ele embebia a madeira. Isso. Então. Mergulhava dentro do balde, do óleo diesel, encharcava e jogava para dentro. E é claro, vai respingar tudo, né? Ele está puxando aquela coisa ali para fora do balde ali, acaba respingando. Sujou todo o ambiente com óleo diesel. Inclusive se sujou todo o macacão. No final, ele pegou o macacão dele, tirou e jogou pra dentro também. Caraca. Eu disse, não, tem coisa errada, cara. Tem coisa errada aí, cara. Não tá certo isso aí. E um outro foi um caso de um acidente, né? O cara ficou 2 anos afastado, teve que fazer enxerto de pele, tudo no rosto, porque explodiu na cara dele, né? Mas também ele colocou tanto combustível líquido que quando ateou o fogo... Não, assim, o meu diagnóstico não foi esse, tá? O meu diagnóstico é que... demorou muito para o cavaco iniciar o fogo, era cavaco, né? E o sistema foi empurrando o cavaco para dentro, alimentando um monte na caldeira, que quando aquilo pegou temperatura, deu a famosa explosão de fornalha, né? Ficou pirolizando? Isso, ficou pirolizando até que ele foi abrir, por que não está subindo a pressão, abrir a fornalha para ver se tinha cavaco dentro e estourou na cara dele. Momento. Né? Aí queimou feio, aí foi afastado e ficou 2 anos afastado desse. Você disse que essas histórias chegaram até você e você falou, não, isso não está certo, não pode ser assim. E tem muitas outras, né? Sim. Muito, cada gambiarra. Eu quero falar uma nossa, para nós evoluir. Eu me lembro que nós estávamos numa indústria fazendo um trabalho junto e nós estávamos discutindo sobre o acendedor, que tá contente, que tu tinha feito o piloto novo desse aqui, que a gente estava conversando. E quando a gente foi entrar na indústria, eu nem te falei isso, Júlia. A gente foi entrar na indústria, na entrada da indústria tinha assim, proibido isqueiro. Isqueiro, fósforo e tudo. Tu se lembra? E daí a gente bateu uma foto aí, o Moceiro apontando assim, ó, proibido isqueiro. Daí a futura propaganda do ecoeficiente. E justamente, Isso por quê? Porque existem muitas empresas, principalmente extração de óleo de soja, são áreas classificadas. Certo. Lá tu não pode permitir que ninguém entre com algo que possa produzir alguma faísca, alguma coisa que é área classificada, é perigoso. Inclusive celulares não deixam entrar. Então, e numa empresa dessa, tá? Extração de óleo de soja, o operador teve que, no domingo de tarde, iniciar a operação da caldeira. Ele foi lá, cortou o cano debaixo da máquina empilhadeira para tirar o óleo diesel para começar o fogo na caldeira. Isso também é um episódio interessante, né? Quer dizer, olha o arranjo que o cidadão tem que fazer. Sim. Porque numa empresa, numa área classificada, vai ter óleo diesel disponível? Não vai ter.
Vai ter alguma coisa que gera chama, um isqueiro, coisa disponível? Não vai ter, por motivo de segurança. Então ele teve que fazer o quê? Teve que esconder um isqueiro na meia, né, para entrar na empresa. Teve que pegar o óleo diesel debaixo da máquina lá, cortar o cano e tudo, para segunda-feira o mecânico arrumar a máquina, que era domingo, ele tinha que pressurizar a caldeira. E foi lá e fez o fogo e deu. É isso que acontece muitas vezes. Nas empresas mesmo, setor de segurança do trabalho, gerência, diretoria de empresas, às vezes eles nem sabem a hora que está sendo feito o acendimento da caldeira. Por isso que eles não tomam consciência do risco que é. Porque eles chegam na segunda-feira no horário comercial, a caldeira está pressurizada, a caldeira, o processo está saindo frango, está saindo suíno, está saindo óleo de soja. Geralmente nessas empresas tem lá o cara da guarita e o operador que chegou mais cedo. Isso. Aí o cara da guarita vai ajudar o operador a entrar na caldeira para não estar sozinho no espaço confinado. Nossa. E isso é domingo à tarde e domingo à noite que acontece. Verdade. É verdade. Bom, então você desenvolveu o Ecoeficiente e sobre a empresa e sobre aonde que o Ecoeficiente pode ser vendido, né? A sua empresa Ecoeficiente se localiza aqui em Rio do Sul. Isso, a gente está localizado ali na incubadora de empresa do GTEC, da Unidav, né? A gente está ali, né? Depois das enchentes, tudo, a gente está voltando ali a tomar posse ali do ambiente ali. Mas está rodando. Então tu estava no congresso e a empresa lá pegando água? Também, só que eu já tinha tirado tudo na época das outras semanas, né? Como a gente não está sempre ali, eu nem deixo o computador, coisa lá, né? Tá só as mesas ali, Entendi. cadeira. Certo. E em quais regiões que a Ecoeficiente atua? Hoje a gente está no Brasil inteiro, né? Com o acendedor e está pensando em colocar o acendedor para fora do Brasil também. E com serviços, né? Que a Ecoeficiente ainda faz, né? Mentoria, né? Eu digo ainda faz, que eu não sei quanto tempo que eu consigo fazer a mentoria junto ainda também, né? Não quer mais viajar, né? Reduzir pelo menos, né? Mas assim, a Ecoeficiente, né, veio a fazer um trabalho no ano passado na Guatemala e esse ano já fez um trabalho no Chile também de mentoria, né? E então a gente está atuando aí em toda essa extensão aí, América do Sul, América Central, e o acendedor a gente está mirando primeiro para o mercado nacional. Eu acho que o Brasil já é grande o suficiente para a gente colocar acendedor aí no Brasil todo, porque assim, um adendo, né, que eu tenho que fazer. Não é só um acendedor de caldeiras, eu chamo de acendedor de biomassa para fornalhas. Então, a gente tem muita fornalha geradora de gás quente nas empresas aí que tem secadores de grãos, né, e muitos processos com secador de fertilizante mineral. Então tem, né, Tem bastante. geradora de gás quente e aí cai como uma luva, né, também. As próprias papeleiras agora estão num caminho de estudo de fazer gerador de gás quente com um pré-ar gigante, um trocador de calor grande para mandar ar quente para as capotas. Sim. Então vai depender de fornalha, da fornalha de gerador de gás quente, também ele atua nessa parte, né? Ou seja, o teu negócio é começar o fogo. E começar o fogo, com segurança. Com um clique no botão. Isso. Bom, então o Moacir já nos contou aqui onde a empresa está localizada e onde atua, e eu gostaria que cada um que estivesse assistindo aí comentasse aí no chat de onde você está assistindo esse episódio e interage com a gente, tá bom? Moacir, de todos os teus serviços, hoje qual é o teu carro-chefe? Hoje eu posso dizer que o nosso carro-chefe é fabricar o acendedor, fornecer o acendedor, Ecoeficiente. Esse é o que vocês estão mirando. Estamos mirando aí, E quando tu fala na mentoria, fala um pouquinho o que é a mentoria. Eu chamo de mentoria, muita gente diz que é assessoria, sabe? Eu acho que a assessoria seria mais profunda e específica, uma assessoria. A mentoria é a gente ajudar o cliente, né, o dono de caldeira, a gerir da melhor maneira possível a caldeira, né? Da maneira simples, e gerir a caldeira. Gerir no quê? Gerir na manutenção, fazer uma manutenção simples e eficaz e fazer uma operação simples e eficaz. Porque o que eu percebi quando eu, né, com tantos anos trabalhando com regulagem de caldeira, startup, é muito fácil você ir lá startar uma caldeira e ajustar a combustão quando o combustível é apropriado para aquilo, naquele momento, mas tu virou as costas, muda o combustível, muda o consumo, muda as condições, muda as pessoas, tudo muda. Daqui uns dias a caldeira está mais suja do que agora, ela não está mais rendendo como está, o que vai fazer daí? Sabe? Tudo isso o cliente não é especialista nisso. E ali onde que parece que falta uma peça. E tem muito mercado aí, tá? Tem muito mercado aí porque a gente vê que os clientes não conseguem fazer o básico. Não conseguem, porque eles não são especialistas. Um cliente que trabalha com papel, a especialidade é ele fazer papel. O outro alimento faz alimento, né? Suíno, frango e assim vai, né? E eles não têm obrigação de saber, né,
todos esses detalhes da caldeira, né? De como que funciona uma caldeira e o que tem que controlar. Por exemplo, uma coisa simples que um cliente às vezes não sabe. Medir o combustível. Tem cliente que queima combustível. Quanto você queimou por hora, por dia? Você tem um gráfico do dia, como você queima o combustível? Não. Tá aí, mas qual foi a qualidade desse combustível? Também não. Então, quer dizer, eles não controlam coisas básicas. Aí como que ele vai querer ter eficiência, né? Ter um retorno, né? Ter um controle de saber se está melhorando os índices, está piorando os índices. Então, esses controles. E a gente vem ajudar nisso, sabe? De como que ele busca dados em campo para inserir esses dados aí numa planilha de controle ou operacional, né? Nesse tipo de... O nosso amigo Rodrigo da Contro, Sim. ele fez um vídeo há pouco tempo, depois a gente vai deixar aqui nos comentários. Ele fez um experimento com 3 caldeiras irmãs, gêmeas, iguais, e ele mediu a eficiência em tempo real, as 3 máquinas, e são todos o código de série 1, a outra 2, a outra 3, igual, mesmo modelo, tudo igual. E é o mesmo cavaco, vem na esteira, cai na 1, cai na 2, cai na 3, tudo igual. E ali ele conseguiu provar que caldeira não é o percentual de eficiência não é constante. Uhum. Ele mediu na prática. A gente vai deixar aqui para todo mundo ver. E fecha com isso que tu falou. Virou as costas, mudou o cenário. Muda o cenário, é. E daí cada cenário que muda tem que sentir, o operador ou alguém que é gestor dessa área, ele tem que sentir quando tem que tomar uma atitude. E quando ele percebe que ele tem que tomar uma atitude, aí ele tem que saber o que fazer. Pô, tu vê que é complexo? Sim, tem que saber regular, tem que notar, perceber, regular, isso. informar também. E se ele faz o contrário, ele piora a situação. E às vezes acontece. Ou seja, vai ter... Não tem o que fazer, vai ter sempre mercado para isso aí. Tem mercado. E te perguntando como é que ele funciona ali, como você falou, você tentou primeiro ele portátil, agora você já traz ele instalado no equipamento, e daí como estavam comentando aqui que é por um botão que acende. Ele pode ser acionado, né? Depois que você transforma num sinal elétrico, ele pode ser acionado de diversas formas, né? Por supervisório, por automação ou por um botão lá da sala de controle. Então ele tem todas essas opções. Mas o funcionamento básico dele é o aquecedor de ar comprimido. Ele pega o ar comprimido, que já vem na rede do cliente, ele aquece esse ar comprimido a temperatura suficiente para entrar em autocombustão o cavaco ou o combustível que está ali, né? Aqui a gente tem um depoimento de uma pessoa que startou um projeto ANH junto, um técnico de um fabricante de caldeira, e eu queria que tu revelasse quando foi o primeiro que ele startou, que foi numa máquina grande, 25 toneladas, e o que ele te falou? Eu quero que tu revele o que ele te falou. Ele mandou áudio para mim, mandou vários vídeos, né? E ele falou assim, num dos áudios, né? Ele falou para mim que ele já tinha visto alguma coisa de acendedor, mas nada que se compara a esse acendedor com praticidade, facilidade e eficiência, que realmente ele acende muito rápido o nosso acendedor. E ele não encontrou dificuldade em startar, foi muito fácil. Pode falar que eu vou copiar esse áudio. E todo o start que foi feito lá, eu só acompanhei a distância, sabe? Uhum. Então, é um equipamento super simples, como eu falei para você. Ele pega o ar comprimido, aquece e injeta no ponto de ignição. Então, assim, é muito simples. Claro que tem uma tecnologia para que ele fique simples assim. E isso que a gente patenteou, né? O sistema de transferência de calor, né? Da resistência, né? A melhor propaganda é essa, Moacir. Porque até então, para mim, é a primeira vez que eu estou vendo esse modelo, né, de acendedor aí. Eu já vi vários tipos a gás, sopradores que a gente enfia por um cano pela lateral, um sistema meio manual, com resistência que vai direto no cavaco, ela insere via pneumático, um monte de coisa. Mas esse aqui, cara, olha, parabéns, cara. É um acendedor aí muito eficiente mesmo. O nome dele já diz, né? Ecoeficiente. Gostei mesmo. Pode ter. Eu vou parar por aqui, mas esse aqui é a experiência, eu guardei para essa hora. Que é realmente uma pessoa, é um técnico, como tu foi no passado. Um abraço, Samuca. É um técnico passado que tava lá, nunca vi, legal, tô aqui. É um cara que vi N caldeiras. Então a gente não tá falando de uma pessoa leiga no tema. Nós estamos falando de uma pessoa que vive isso, vive o problema de todo mundo como nós aqui estamos falando. Então esse eu queria fazer essa propaganda para ti. Então, galera, essa valeu bastante. Então, tu não sabia que ia usar, né? Não sabia. Bom, e pausando um pouquinho o nosso episódio, o nosso bate-papo aqui, para falar sobre o nosso patrocinador deste episódio,
Então, já como eu falei, vai aparecer aqui um banner na nossa tela com o QR Code. Escaneie ele e faça contato com a INDVT. A INDVT é representante exclusiva da Mitec aqui no Brasil. É a nossa fornecedora de equipamentos que estão até aqui na mesa, que nos auxiliam nas inspeções de caldeiras, vasos e assim por diante. A Mitec, então, ela vende aparelhos de ultrassom industrial, transdutores, medidores de espessura com ou sem camada de tinta, medidor de espessura de película, durômetro portátil e ainda os blocos de calibração. E além desses produtos, ela também fornece serviços deles, como por exemplo, calibração, locação, treinamentos e manutenção e reparos também, que eles também precisam ao longo do tempo de uso. Aqui na nossa mesa, então, a gente tem aqui alguns equipamentos. Esses aqui são os equipamentos da NH. Esses aqui são os da NH. Até a gente, deixa eu auditar o Julian aí, ó. Ah, foi calibrado, Julian, tá de parabéns. Ó, dia 17/1/2024. Abraço, Vladimir. Tem tua assinatura aqui nesse certificado. Então, esse aqui é um equipamento, um MT-180. Ele é um medidor de espessura que a gente consegue fazer medição sem fazer remoção de tintas. Por exemplo, você que faz inspeção de vaso de pressão de um compressor, você não precisa ficar removendo a tinta para conseguir fazer essa medição de espessura pela função eco-eco. E também, Júlia, me alcança por favor. Esse aqui é bastante utilizado por nós. Ele é um transdutor a quente. A gente consegue medir até 300 graus. 300 graus Celsius. Ele tem que fazer correção por temperatura. E a gente utiliza quando a gente faz inspeções nas nossas caldeiras, que alguém não fez um resfriamento correto para a gente trabalhar, né? Daí a gente utiliza esse brinquedinho aqui. Então é isso aí. Vladimir, Mitec, um abraço e agradecimento especial da NH por terem apoiado, né, esse nosso projeto. Bom, e como a gente teve o depoimento do rapaz aqui, mas complementa pra gente, quais são todas as vantagens que o acendedor traz pra gente? A primeira grande vantagem que eu vejo é esse acendimento, né, à distância, sem precisar ingressar na fornalha, né, sem ter contato com espaço confinado, sem ter contato com qualquer tipo de líquido ou gasoso inflamável, né, então é totalmente eletropneumático, então a qualquer distância você pode acender. E com isso também você consegue fazer uma rampa de aquecimento da fornalha mais assertiva, porque o combustível que vai entrando na fornalha, ele já entra em ignição e não se acumula. E dessa forma faz uma rampa gradativa, assertiva, da forma que você quiser. Inclusive o acendedor, junto com uma automação e com temperatura na fornalha e tal, pode fazer uma rampa exata, né? Isso é uma vantagem muito grande. E a gente vê no ambiente também que o ambiente fica limpo, sabe? Uma caldeira que não tem um acendedor, você chega lá na porta onde é feito o acendimento, é tudo lambuzado ali, cara. Fica os restos de estopa, o balde de óleo diesel que tem um pouquinho dentro fica na chuva lá, que depois chove, escorre por cima. E daí mais o que mais? Bastões para colocar a estopa para dentro e tal. Você vê o ambiente mais poluído, né? Por isso que é menos insumo, né? Só consome energia elétrica e ar comprimido. E fica o ambiente totalmente limpo. Então isso são as principais vantagens, né, do acendedor. Eu queria fazer aqui um adendo, e esse vídeo nós vamos enviar para esse nosso cliente, que é a Frangos Pioneiro, esse projeto que a gente fez junto, que lá a gente utilizou muitas tecnologias junto com o fabricante da caldeira. E eu queria deixar um abraço então para o Wilson, a Karina, o Gabi, o Éder e o Vilmar, que eles vão se beneficiar desse acendedor. E quando a gente esteve lá no startup, que eu tive lá, um dos operadores comentou para mim, o que é esse cara aqui? Esse cara agora tu não precisa mais entrar dentro da fornalha, cara. Ele falou, sério? Que legal. Tava no começo, né? Uhum. Com certeza agora ele deve estar lá, ó, bem feliz. Então um abraço para vocês, um salve aí. Uma coisa que eu gostaria de trazer, que você falou da rampa, né, de pressurização mais precisa, né? Sim. Quantos casos também a gente pega o diagnóstico depois, lá na inspeção, é refratário quebrando, a gente até questiona, tá, mas a rampa que vocês voltam a fazer, não, tem que ser rápido, não dá para fazer exata, por questão de produção também e outras coisas, e depois isso até reflete até na inspeção, né? Questão de refratário caindo, ou de alguns que não tem nem refratário, acaba dando dano na própria parede da fornalha, enfim, essa é uma outra questão que você trouxe ali da rampa. Acredito que a gente vê reflexo depois na própria inspeção, né? Quando então a gente olha para os inspetores, estou falando dos inspetores de caldeira, eles devem olhar então para a caldeira buscando produtos ou serviços de eficiência em segurança? É um bônus no dia a dia deles? Qual que é a tua visão?
Eu enxergo que é um bônus, porque o inspetor que ele faz o trabalho dele e ele faz além do trabalho dele, é sempre bônus, né? É sempre bom. É bônus. Não é uma obrigação porque não está na lei, né? Tu está fazendo uma coisa fora, vamos dizer assim, fora da lei, além do que aquilo você precisaria fazer, né? Então é um bônus. E eu vejo isso com bons olhos. E isso acho que tá melhorando cada dia mais que a gente passa. Mas pera, eu quero aprofundar um pouquinho. Uhum. Eu quero que tu pense da seguinte forma. Quando você vê, então... tu se lembra da minha palestra que a gente colocou lá sobre explosão de caldeiras, né? Uhum. Que foi dado num sábado, se lembra dela, né? Sim. Plena enchente em Rio do Sul. Quando a gente está olhando a inspeção, o inspetor ele é responsável por toda a parte da caldeira, inclusive a operação. Fabricante, projeto, montagem, inclusive a operação, beleza? Sim. Calma, concorda? Ele tem que olhar, porque Sim. ele concorda. Sim, Então ele libera. O ponto de vista da operação, quando ele vê alguém entrando em espaço confinado com líquidos inflamáveis e assim sucessivamente, e a gente olha a inspeção da caldeira sobre isso, porque tem um item na R13, tem lá quais são os procedimentos de início e partida, certo, Júlia? No manual. Sim. Exatamente. Como tu vê esse inspetor atuando quando a gente fala da ecoeficiente no teu produto? Essa é a chave. Eu acho lastimável, né? Porque apesar de que ele vê as condições inseguras, mas ele ainda hoje consegue dizer, não, isso não é para mim, eu não estou relacionado. Eles conseguem se escapar na grande maioria, né? É pouco o inspetor que vai se preocupar com esse detalhe. É um detalhe para ele. O inspetor é um detalhe. Porque assim, eu acho que tem meio que como é que eu vou te dizer... um paradigma assim na sociedade de que o inspetor de caldeira ele tem que olhar o vaso de pressão, sabe? Esse é o paradigma que existe, que paira, vamos dizer assim, é o vaso de pressão e pronto. Quando ele sai do vaso de pressão, alguma coisa para fora disso, parece já que está fazendo alguma coisa que não está no escopo, vamos dizer assim. Na tua visão tu discorda? Ele deveria olhar? Não, acho que é muito importante porque veja bem. Se a gente olhar uma explosão de gases de fornalha, não é algo simples, não é algo sem risco, é algo muito perigoso e não está relacionado com o vaso de pressão. Que vaso de pressão que está relacionado? Exatamente. Explosão de fornalha, por causa de pirólise de gases, é muito perigosa, né? Eu ia dizer até a própria pressurização, né? Tanto no start quanto a pressurização depois de uma inspeção, né? Como que ele faz esse reacendimento, como a gente já falou aqui? Se o inspetor não tiver conhecimento, não tiver noção de que aquilo pode estar, algumas vezes, claro, não são todas, mas mais para perigosa do que para segura, e ele não pelo menos apontar isso como uma sugestão de melhoria, ele poderia fazer muito melhor esse trabalho, né? O negócio é que a sociedade ela é gerida pelas regras que vêm depois das condutas. Esse que é o ponto. Primeiro é quando ocorrem as condutas e depois as regras. Nunca ao contrário, as regras e depois as condutas. Então, as condutas vão acontecer, só que a partir do momento que a gente tem como sanar as condutas, aí pode ser que cheguem as regras. Não sei se vocês me entenderam. Mas Sim. E quando tu vê manutenção e retrofit e upgrade, como que tu vê a coeficiente nisso? A pergunta é como a manutenção está relacionada com... Não. Caldeira. Eu vou fazer uma manutenção pensando em retrofit, um upgrade. Como que tu vê no futuro a coeficiente nisso? Eu acho que a caldeira que não tem acendedor, eu acho que é o momento de instalar o acendedor, né? Porque se você vai, às vezes, na maioria, retrofit troca o painel elétrico, daí dá mais espaço no painel elétrico para mais um acionamento, troca o CLP, e, né, você pode fazer muita melhoria, né? E uma das melhorias é colocando o acendedor e é a oportunidade de você... vamos dizer assim, atualizar a caldeira com um acendedor, né? Então, para quem está assistindo e se perguntando, será que pode ser instalado na minha caldeira? A gente já falou aqui em upgrades e retrofit da caldeira que você indica instalar, mas pode ser instalado em qualquer uma, qualquer tamanho, qualquer caldeira, usada, nova? Sim, caldeiras que queimam biomassa, né? Estão aptas a instalar o acendedor ecoeficiente. Qualquer biomassa? A gente não fez teste em todas as biomassas, né? Porque tem muitas, né? Mas biomassa vegetal está valendo. Entendi. E independente do tamanho da fornalha, ele é acoplado, ele é instalado dentro dela e... Sim.
Qualquer coisa, tu manda o projeto aqui pra nós, a gente analisa a fornalha pra ti. Ó, bota aqui, ó, Moacir. Ó. Tudo bem. A gente se ajuda. Beleza. E a parte de manutenção do próprio acendedor, tem alguma coisa nesse sentido? A gente vem trabalhando no monitoramento, né, do primeiro acendedor que a gente instalou, que já fez 1 ano já. O acendedor desse modelo já tem 1 ano em operação, então a gente está monitorando esse acendedor, levantando dados, né, dados periódicos, para a gente descobrir quais são as curvas de manutenção que vão ser exigidas, né? Mas assim, basicamente, como ele é eletropneumático, a primeira coisa que vai chorar, vamos dizer assim, para uma manutenção seria os elementos pneumáticos, né? Regulador de ar comprimido, que tem um regulador, conexões, mangueiras pneumáticas. Como isso, qualquer equipamento pneumático. isso aí, pelo menos eu acredito sim, 2 anos no máximo, já vai ter que talvez substituir mangueira, coisa assim, que começa a ressecar com o tempo, né? Então isso aí a gente está mirando nisso. No restante, assim, a gente não teve alterações de dados, né? Medições estão sempre se mantendo, então a gente ainda não definiu curva de substituição de outros elementos. Então, claro que com o tempo a gente vai ter vamos dizer assim, um histórico para a gente poder montar exatamente uma planilha de manutenção. Mas nesse momento aí está relacionado mais a isso, aos pneumáticos. Então é algo bem simples, né? Sim. E o acendedor pode ser instalado em caldeiras que já têm outras tecnologias? A NH aqui já trouxe alguns outros profissionais que também apresentaram outras tecnologias de eficiência. E eu pergunto, o acendedor ele pode ser instalado junto com os outros também, não é tira um e coloca outro? Eu acho que as tecnologias se complementam, né? Por exemplo, vai instalar o control, né? Que vai trabalhar diretamente na eficiência, mas a gente inicia o fogo, né? Para a coisa acontecer. Entendi. Por exemplo, tu se lembra do podcast do Marcos, que ele Sim. fez o sistema de micro-ondas? Sim, esse eu não vi em operação ainda, né? Eu até estou curioso, né? Um dia desses eu quero ser convidado para ver uma caldeira que esteja operando com um micro-ondas desse para saber. Não troquei ideia com ele também ainda a respeito disso, se o micro-ondas também inicia a combustão ou ele só segue a combustão depois? Não, só segue depois. Vão se complementar. Aí se complementa mais ainda. Aí eu tinha uma pequena dúvida, né? Porque de repente esse micro-ondas poderia já iniciar a combustão e seguir com a combustão, né? Não, ele não começa. A gente tem que entregar a energia nele, daí ele ajuda. Uhum. Ele acelera, né? Marcos, salve. Eu sei que tu vai estar ao vivo, valeu. Quando a gente fala em como funciona a venda deles, quando a gente fala em a comercialização dela, indicação, dores, você trabalha com parcerias, como é que funciona isso? A gente, agora nesse momento, temos um representante comercial que faz todo o estado de Santa Catarina, né? Para os outros estados nós não temos representante comercial ainda, mas eu acho que com o tempo a gente vai ter que trabalhar em cima disso. E a divulgação a gente está fazendo através do nosso site. Novidade esse representante comercial, né? Lançamento aqui no podcast? Na verdade, já está desde o ano passado, acho que em novembro, por aí, que a gente tem esse representante comercial. Eu estou desatualizado, Júlia. Mas assim, trabalhando em cima disso a gente está, né? Então, acho que as parcerias, né, contam muito, né? Porque até hoje, vamos dizer assim, quem mais abriu portas para mim foi você, né, Ricardo? Com o acendedor. Amém. Espero que a NH continue te ajudando e que os demais inspetores ajudem toda essa comunidade aqui, porque tem bastante inspetor que nos assiste, certo, Júlia? Certo. É isso aí. Digo não só dos próprios inspetores também, né? Como operadores que estiverem nos assistindo, Boa. gestores, todos eles que entenderem a mensagem que a gente está passando aqui de segurança, eficiência e ainda questões ambientais envolvidas, isso cada um deles pode levar aos seus supervisores, aos seus usuários finais e fazendo contato, né, diretamente com o Moacir para estar instalando isso nas suas caldeiras. Você acredita que as futuras vendas vão ser por dores ou porque o mercado vai enxergar uma necessidade a partir desse movimento? O mercado vai enxergar a necessidade, porque agora inicialmente acredito que são dores, tá? Dificuldades, né? Dores, né? Por exemplo, a gente tem exemplos, né? Tem um exemplo de um cliente nosso que por causa da poluição. Imagina um cara que ele começa a operação da caldeira todo dia na empresa dele, todo dia ele tem que fazer fogo. E para fazer o fogo rápido, não sei o que, ele acaba queimando o resíduo de produção da fábrica. Aí dá aquele cheiro de plástico gostoso que todo mundo conhece, né? Na cidade inteira. Todo mundo vem reclamar com o cara. Pô, ele tem que parar com isso, não pode. Ele vai queimar lenha. Lenha não dá tanto cheiro ruim, né? Vai mandar esse vídeo para ele?
Não vai ver, talvez. Aí, vamos dizer assim, outro cliente que tem uma caldeira que a caldeira é difícil de acender porque é grande, ele tem que entrar na fornalha até lá no fundo, lá montar uma fogueirazinha de São João lá no, né, na frente do conjunto alimentador para poder acender, ele tem que acender lá dentro e sair correndo da fornalha. Nossa. E isso não se permite, mas hoje em dia é, né, um risco, né, desnecessário. Então, estamos trabalhando em cima desse cliente também, onde a gente vai ter a possibilidade muito em breve de instalar um acendedor ali também. Então, são dores hoje, né? Mas a partir do momento que eu acredito que vai se disseminar a ideia, né? Aí vai ser uma coisa normal, não, já tem que vir com o acendedor ou já tem que colocar, porque ninguém mais vai querer se expor a esse tipo de risco, né? Sim. Uma coisa que eu trago para a NH, que é a nossa missão, que daí está envolvida com geralmente os operadores que acabam exercendo esses trabalhos. É triste ainda falar que hoje ainda acontece muito isso, né? Mas a própria missão da NH é melhorar e salvar a vida de todos que estão envolvidos na caldeira, né? Se algo nesse sentido acontece, a gente é totalmente responsável por não estar atuando nesse sentido também, né? Sim. E esse é um dos motivos por existir esse projeto. A NH presta consultoria de compras de caldeira, certo, Moacir? Sim, sim, conheço. Como você vê a instalação já na fase de fabricação do acendedor, exemplo, projeto que a gente fez junto, versus uma máquina que já está em operação? Qual a tua visão? É assim, ó, essa pergunta se funde um pouco com a pergunta anterior, né? É a questão da venda, né? O acendedor, ele também é um elemento de uma venda mais elaborada. Ele não é que nem vender picolé na rua. Então, tem todo aquele fase de projeto, validação dentro de todos os patamares, vamos dizer, gerenciais dentro da empresa, e até que, né, todo mundo diz sim, 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 opa, agora falta o financeiro dizer sim. Aí, então toda essa elaboração, vamos dizer assim, de venda, é uma venda que demora mais para acontecer. Muito parecido com uma venda de caldeira. Então, quando a venda da caldeira acontece junto com a venda do acendedor, aí é muito mais interessante porque foi um tempo só desgastado ali, né? Não foi 2 tempos desgastados. Você imagina que às vezes uma empresa para instalar uma caldeira, até que a caldeira está funcionando, são 2 anos, 3 anos de trâmite. Aí depois, poxa, a gente podia ter colocado acendedor, não colocou. Agora vai de novo, 2, 3 anos de trâmite para colocar um acendedor, né? É verdade. E é o que acontece. Tem uma caldeira ali que recentemente foi startada sem o acendedor e agora o cliente quer colocar o acendedor. Vai começar todo, né? Entendeu? É nessa mesma linha de pensamento que eu te trago. Não só na consultoria de compras de caldeiras novas, mas também quando a gente participa, a NH participa de um projeto de alteração e reparo. Você vê com bons olhos, já que vai parar, vai fazer essa alteração, algumas vezes que envolve com trocas de tubo, com processo de soldagem até, de utilizar às vezes essa parada para também já ter o acendedor ali, ele estava na gaveta, mas aproveitar essas paradas para colocá-lo em ação. O acendedor, ele tecnicamente, assim, a instalação dele e o startup é algo bem simples. E como, vamos dizer assim, toda a parte de... Você vai passar um pouco. Porra, sacanagem. Fala aí, Rames. Manda ele na bota. Porra, é a segunda vez. Não fala assim, a gente vai deixar isso gravado aqui, vai ao vivo. Bastidores. Eu ia xingar ele, não. Não vai. Não tá ainda. Não, ele foi e voltou. Foi até onde pra voltar com ele? Foi ali na esquina. Sabia que tem cidade que é proibido isso aí? Não, aqui também. Desculpa, pessoal, nós vamos ter que... Isso aqui tem que ir ao vivo. Aí nós estamos aí, dia de podcast, não pode passar som aí. Tá, mas retomando então, eu vou falando desse... Continua sua linha de raciocínio, mas eu te perguntei sobre instalar o acendedor em momentos que a gente está fazendo o projeto de alteração e reparo, né? Já está mexendo na caldeira e aproveitar para colocar o acendedor, né? Assim, ó, a respeito da instalação do acendedor, primeiro eu queria colocar para você, assim, o tempo estimado, né? O acendedor, a gente está estimando aí um tempo de 2 dias de instalação sem caldeira parada, caldeira em operação 2 dias, que é o tempo de você estender eletrocalha, passar cabo, aquelas coisas todas para chegar com o acendedor lá. E aquela pequena alteração, que é pequena mesmo, né, de o tubo quente entrar no ponto de acendimento onde vai acender o cavaco, essa sim tem que ser com a caldeira parada, que você tem que ver como vai se, né, como o tubo vai se dispor, né, pelo interior da fornalha, se ele vai ter o contato certinho com o cavaco lá e tal. Então é pouco tempo de caldeira parada, né?
um dia, mas é pelo resfriamento, né? Porque tem que resfriar para entrar na fornalha para olhar lá o resultado da conexão que você fez. Sim. Mas fora isso, não demanda de muito tempo de caldeira parada. Mas claro, se quiser coincidir esse tempo junto com outras programações de outras atividades, né, substituição de tubo ou qualquer coisa, sei lá, não tem assim, não vejo dificuldade nenhuma. Desde que, claro, as atividades não se coincidem, porque às vezes se você vai substituir um conjunto alimentador de uma caldeira, né, ou de uma fornalha, e logo ali abaixo está o acendedor, às vezes, né, tem interferência de atividade. Então ali, por causa disso, talvez seja, né, o problema, mas enquanto que não tenha interferência de atividade, não vejo problema nenhum. Eu não quero não nos animar muito, porque quando o Moacir ele fez esse projeto, qual é a bitola da conexão? Pode revelar? O orifício 15 milímetros, o orifício. Isso é uma aleta, pessoal. O par vai ser um furo na aleta. Meio que não vai dar um negócio muito grande para nós quanto inspetores. E para o cliente, o custo de instalação, nossa, é um furo. Um furo é soldado ali? Como é que é essa conexão? Não. O furo, o tubo está só afixado com manta cerâmica. Totalmente justo ali. Isso, totalmente justo ali, só não é grandes alterações, sabe? Isso também foi uma coisa que a gente buscou dentro do desenvolvimento, por isso que uma vez eu pensei numa coisa portátil para não alterar nada, depois para alterar o mínimo possível, né? E foi onde que a gente conseguiu, né? Porque imagina se tiver que fazer um orifício muito grande, que tem que desviar tubo, aí sim, aí complica. Aí nós ia ter mais serviço. Tu pensou muito no cliente e não em nós, mas... Temos que pensar no cliente, tá certo. Não, é o cliente que... É o final da coisa, é o cliente, né? Mas a minha pergunta, eu quis dizer que é para o cliente aproveitar os nossos PARs para daí incluir o acendedor. Ah, claro, tu foi mais sábia, Júlia, é verdade. Entendeu? Pega a dica aí, pessoal. Então, quando for fazer um PAR, já vai parar, já aproveita e coloca o acendedor. É isso, Moacir? Aí depois é só tranquilidade para acender. Tem até um operador que falou assim para mim, antes a gente se batia para fazer fogo até o meio-dia. Agora a gente bate papo. Legal. Agora a gente bate papo e deixa o negócio acontecer. Legal. Bem assim. A gente tem um quadro que já virou tradição aqui na NH, Moacir. Tu já deve ter visto esse quadro muitas vezes, que a gente chama de uma palavra, uma resposta. Então eu vou te falar algumas palavras e você, muito sabiamente, tem que responder e, idealmente, com uma única palavra. Mas pode ser um pensamento. Um pensamento. Uma palavra só fica ruim, né? Mas tem que ser rápido, tá? Tá rápido? Valendo? Valendo. Caldeira. Equipamento essencial. Fabricante de caldeira. Tecnologia bastante disseminada já. Operador de caldeira. É autoridade. Inspetor de caldeira. A NH. Principal instrumento acessório da caldeira. Acendedor ecoeficiente. Automação. Automação, economia de recursos. Futuro. Futuro brilhante. Cliente. Cliente é o nosso alvo. Vendas. Vendas é uma troca de valores. Custo. Custo que está agregado ao valor, né? E qualidade. Superar a expectativa do cliente. Infelizmente eu ia perguntar e a NH, mas você acabou dizendo nós aí no inspetor de caldeira, então já tá válido, já ganhamos já. Um desses que a gente comentou foi sobre os inspetores. A gente acabou falando deles já ao longo do episódio, sobre a importância deles de verem além da própria NR13, questões de eficiência, questões de segurança com os próprios operadores, mas elaborando um pouquinho mais. Qual que é a tua opinião sobre a postura deles, o que vocês têm visto, o que você tem visto sobre eles, ou um recado mesmo para eles? Eu tenho visto assim que aqueles inspetores que só vendem a RT, isso aí já é coisa do passado. Eu não tenho mais cruzado com gente desse tipo assim. Glória a Deus. Anos. Não, é verdade. Quando eu comecei minha carreira com caldeiras, assim, né, era muito isso aí, cara. Era comum, cara. Era muito comum mesmo. Inspetor nem chegar na obra para ver a caldeira, né? Só mesmo enviava RT assinado, deu. Só que isso não acontece mais, eu não vejo mais, tá? Pode ser que tenha ainda, mas não tenho mais cruzado com pessoas assim. Então por isso que eu vejo que existe uma evolução grande. Hoje eu vejo inspetores preocupados com a operação da caldeira, que
que estão ali disponível para o cliente também, no horário que o cliente precisar, liga que ele chega ali para ver o que está acontecendo. Então, já vi até a inspetora assim, desse tipo assim, e eu acho que isso também já é fruto também do trabalho que você está desenvolvendo, né, Ricardo, esse trabalho de disseminar a tecnologia, que eu acho que tem que quebrar essas todos, barreiras. né? O projeto podcast nasceu da cabeça da Júlia. Então, um projeto em conjunto aí, nós todos. Então, tu vê a NH fazendo parte dessa mudança nível Brasil, Dessa dos mudança. inspetores. Justamente. Quando a gente está nessa daí, pegando esse gancho, quando tu vê as nossas ações aqui no YouTube, qual o teu sentimento? Eu acho legal, cara. O que eu vou te dizer assim? O conhecimento nunca é demais, né? Então, a falta do conhecimento sim que é o perigo, né? Então, a gente vê acidentes acontecendo por falta de conhecimento. E, às vezes, coisas simples, acaba te levando a óbitos. Coisas simples, né? Aconteceu essa semana também, né? Mais um episódio, e assim vem acontecendo. E, claro que não é legal a gente ficar divulgando, né? A coisa ruim, né? Mas a gente tem que saber que existe, é perigoso. E pequenas informações acabam te salvando, né? Como tu vê também o congresso, que a gente sai do âmbito virtual, que nós estamos aqui, para ir longe, mas a gente traz todo mundo para Rio do Sul, o Brasil inteiro vem para Rio do Sul. O que tu vê isso? Cara, eu me sinto orgulhoso de Rio do Sul, cara, porque eu nunca pensei que Rio do Sul teria capacidade de empreender dessa forma, sabe? E eu acho muito legal, cara. Eu acho legal os hotéis tudo cheio, a cidade cheia de gente diferente aí, e voltado para o mesmo assunto, né? Voltado para esse assunto de caldeira e segurança. Eu acho o máximo isso aí. E com certeza a gente vai estar aí participando aí de novo, aí a gente vai fazer de tudo para estar aí junto nesse congresso aí. É muito legal ver muitas pessoas com o mesmo pensamento, né? Voltados à segurança, à integridade, a divulgar conhecimento, compartilhar experiências, né? E falando um pouquinho sobre o futuro, então. Qual que é o futuro para a Ecoeficiente? O que você pode falar para o pessoal? Bom, eu vejo assim, a indústria no geral, né? A gente atende a indústria, né? Então, a indústria em geral, ela vem se robotizando, se automatizando e melhorando seus processos. Eu vejo a Ecoeficiente como uma parcela, né? Um grão de areia ali no meio que pode ajudar a indústria a evoluir junto, né, nessa questão. Parceria, eu vejo em parceria aí, que a Ecoeficiente cresce junto com esse crescimento da indústria. Sobre o acendedor, tem alguma coisa que influencia ele do mercado exterior, questão de pandemia, guerras, tem alguma coisa que é importada? Como é que você trabalha com isso? A gente pode utilizar, vamos dizer assim, componentes importados também, mas como são tudo componentes simples de mercado normal, né? Um sensor é simples de mercado, tem o chinês, tem o americano, tem, né, o europeu, mas tem o brasileiro também. Então a gente dá preferência também para a utilização de matérias-primas brasileiras, podendo ser usado também, né, importadas, mas eu acho que, assim, pelo que eu vi, a guerra, essas coisas aí, influenciaram tanto para a gente quanto influencia para outra indústria, né? Que influenciou para todo mundo, gerou um certo impacto, né? E nesse mesmo nível de impacto, eu acho que a gente é afetado também. Porque se o nosso cliente lá no final, ele sente dificuldade de exportar carne suína ou algum produto, né? Claro que ele vai apertar o cinto e de repente ele vai deixar de comprar agora para comprar mais tarde, ou alguma atitude ele vai tomar, porque ele está vendendo menos, porque ele está com dificuldade de vender. Então ele vai fazer alguma coisa. Então a gente é impactado nesse sentido. Agora, no sentido de que a gente possa faltar matéria-prima nossa para produzir acendedor, eu não vejo essa possibilidade, porque são tudo matérias-primas simples, né? Quando a gente vê os operadores, que a gente já falou nos bastidores, que nós somos fãs, eu e você, como você vê eles atualmente? Olha, assim, varia muito de empresa para empresa, tá? Porque o operador, como eu falei para você, eu vejo ele como uma autoridade na caldeira. E eu sempre incentivo isso também. Eu incentivo. Eu chego na operação, eu pergunto para o operador o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que ele deixou fazer, o que ele não deixou fazer. Se tem alguém fazendo a manutenção na caldeira, ele tem que estar sabendo. E dessa forma, sabe, eu incentivo que ele tome esse caminho de autoridade para o operador, sabe? Eu incentivo isso. E tem empresas que às vezes desautorizam o operador, sabe? O cara contrata um cara para ser operador de caldeira, ele está lá na caldeira, o gerente ou o supervisor de fábrica desautoriza o operador.
Eu acho isso irregular, não gosto disso. Porque, como é um equipamento de risco, a caldeira, pô, tem que ter alguém que está comprometido com aquilo ali e que está o dia a dia lá. Vem o gerente lá da fábrica, chega lá e fala para o operador alguma coisa que o operador não possa fazer, ou não deve fazer, ou não sei o quê, mas ele vai embora, o operador fica bronca lá para resolver, entendeu? Então, por isso que eu vejo que o operador tem que ser autoridade. E a gente vê empresas que dão essa autoridade para o operador. E essa autoridade não é só a autoridade de poder decidir algumas coisas na caldeira lá e tal. Claro que estratégicas têm que ser tomadas, né, em conjunto, né, mas decisões operacionais ali o operador tem que tomar. Mas não é só nisso a autoridade em nível salarial, sabe? Uhum. Tem empresas que enxergam o operador só como um operador de uma máquina comum. Lá o cara que roça a grama, que também é funcionário, nada contra o cara que roça a grama. Mas o cara que roça a grama, ele opera uma máquina lá que é a máquina perigosa, que é a roçadeira. Mas a caldeira é muito mais perigosa que isso. Não é uma roçadeira. Sim. E capaz que ganha mais que em nível salarial do que o operador de caldeira. Então, tem coisas injustas acontecendo assim. Isso eu vejo acontecendo no mercado. Mas não é em todas as empresas, tá? Uhum. Tem muitas empresas que realmente o operador de caldeira é o operador de caldeira, tem autoridade, ele está a um nível salarial mais elevado do que o restante dos operadores, porque ele opera uma máquina perigosa, porque ele tem essa responsabilidade toda. Pensa bem, né? Um acidente com a caldeira é catastrófico. Para a fábrica. Gostaria de dizer que muitos operadores nos assistem também, acompanham não só o podcast, mas também o ANH Engie Orienta, e estão sempre nos mandando mensagem, fazendo comentários com várias dúvidas, e a gente sempre acaba os respondendo e estamos aqui sempre para auxiliá-los. Eu ia falar sobre isso, Júlia, mas então... deu boa. Eu tinha duas coisas, então ficou só uma. Uma coisa que eu queria te perguntar, o quanto que tu vê responsável quem está na internet levando informação para esse público. E agora eu vou generalizar a pergunta, né? Não vou falar só de nós, vou falar de todo mundo que está na internet levando informação para os operadores de caldeira. Realmente eu vejo assim, a internet é uma porta que abre, só que às vezes ela abre demais, né? Então, quando abre demais uma porta, pode ser perigoso também. Então, a gente tem que tomar cuidado com o material que a gente consome na internet, e isso vai para o operador de caldeira também, porque às vezes nem é mal intencionado, mas as caldeiras são muito específicas uma caldeira da outra, né? Tem algumas particularidades que às vezes não são levadas em consideração e se tornam um risco. Então eu vejo isso como muito perigoso mesmo. Você consumir algum conteúdo da internet e levar aquilo como verdade e aplicar na tua atividade do dia a dia. Sim. Nem sempre é verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu digo nem sempre verdade, às vezes não no intuito de que a pessoa disseminou uma informação errada. Não é verdade para aquela caldeira também. Mas para aquela situação, aquela caldeira, né? Então eu vejo como um risco isso. E eu já vi também. Eu já vi vídeo na internet mostrando lá como faz lá uns testes lá na caldeira que eu até me arrepiei, né? Nessa caldeira pode ser que funcionou, mas talvez em outra fica perigoso fazer. Não, é legal usar a nossa autoridade também para falar sobre isso também, né? Nosso objetivo é sempre divulgar conhecimento, informação, mas que todos tenham ou nos procurem para confirmar, né? Se essa informação realmente pode ser utilizada para cada caldeira, porque nós mesmos como inspetores, cada um é um caso, cada um é alguma coisa que a gente acha diferente ou acha de novo e assim por diante. Bom, mas enfim, a gente está chegando aqui ao fim do episódio. Como de costume, o pessoal que nos assiste sabe que a gente tem o quadro de assinatura do Você Faz Parte. Então eu gostaria de solicitar ao você, Moacir, que você assinasse a sua assinatura, o nome da sua empresa, a data de hoje, que ficasse registrado aqui para a empresa. A câmera está em mim, eu vou aproveitar para mostrar já quantas assinaturas a gente tem aqui no nosso quadro. E você que vem na NH, você pode aproveitar como o César Hubert fez e bater uma foto com esse quadro. Bem legal, você faz parte disso e o Hubert estava simulando aí fazer a sua assinatura. Então, você faz parte disso, você que vem aqui nos visitar, peça para bater foto com esse quadro. Hubert, um salve aí. A gente tem pretensão de preencher esse quadro todo aí ao longo desse próximo ano que estamos começando e quem sabe outros aí, né? Quer mostrar para a câmera? Deixa eu aparecer. Isso aí. Legal. Show de bola. Vou deixar em cima da mesa. Vladimir, da NDVT, quero te agradecer pela parceria.
Você acreditou em mim lá atrás e continua ainda apostando aqui com nós aqui na NH, parceirão aqui nosso. Então ele que teve aqui presente, sendo nosso patrocinador. Salve aí pra ele, Moacir. Salve. Salve. Vladimir, muito obrigado pelo apoio e tamo junto, é isso aí. Valeu. EndVT. Bom, nós gostaríamos também de agradecer então ao Moacir pela presença no nosso podcast. Moacir, fala para quem está nos ouvindo quais são as suas redes de contato, o site da Ecoeficiente. Ecoeficiente tem o site, né? acendedorecoeficiente.com.br, e vocês podem entrar no site, vocês vão ver que você pode preencher o formuláriozinho, enviar para a gente, ou pode ser um contato direto pelo WhatsApp também, tem essa possibilidade. Ou qualquer coisa pede para nós, né? Que nós vamos passar teu número. Né? Isso aí. E os agradecimentos, né, ao Ricardo, à NH, que o Ricardo sempre foi uma pessoa positiva, que eu acho que eu tenho que andar mais com o Ricardo, que vai evoluir mais o negócio. Mas você não quer mais viajar, cara. Mas tu só tá viajando agora, Ricardo? Pois é. Estamos todo mundo aqui na NH viajando bastante. É isso aí. Mas eu quero agradecer especialmente para você, Ricardo, que me abriu muitas portas, e a toda a equipe tua aí, né? Porque todo grande homem tem uma grande equipe, né, ao seu redor. Então, muito obrigado, Ricardo. Bom, e é isso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e nos acompanharem para os próximos episódios. Tchau, tchau.